O que aconteceu no dia 4, todos vocês já sabem, eu não vou dar detalhes novamente sobre o fato que aconteceu. Algumas coisas eu acho que é importante a gente destacar. A primeira delas, naquela manhã ele foi trabalhar normalmente. Então ele foi trabalhar, saiu no intervalo o autor, né? Foi trabalhar, saiu no intervalo dele, foi para casa, fez alguma coisinha em casa e foi até a creche depois. Por volta de 9h50 ele chegou na creche. Segundo ponto importante que a gente apurou, ele queria matar o máximo possível de pessoas. Ele agiu com esse objetivo e ele estava com pressa. Então, porque ele queria atingir o máximo possível. Então, os relatos que a gente recebeu foi que ele tentava entrar numa sala, não conseguia, ia correndo para outra, porque ele estava com pressa para atingir o objetivo dele. A gente aprofundou muito na investigação, na vida dele, na internet, por meio de relatos de testemunhas, por meio de interrogatórios, a gente deu a maior profundidade possível. E assim, ele agiu consciente do que fez. O tempo todo, ele planejou a ação, já há vários meses, desde o ano passado ele vinha planejando. Então foi um crime premeditado. Todo o tempo isso é importante ficar destacado. E ele tem sim que ser responsabilizado pelos crimes graves, cruéis que ele cometeu no dia 4. Ele foi, ao final da investigação, ele foi indiciado por 5 homicídios qualificados, triplamente qualificados, e uma tentativa de homicídio qualificado, também triplamente qualificado. Ele agiu sozinho, certo? Como eu disse, a gente deu profundidade com o apoio de muita gente nessa investigação e não há qualquer indicativo de que alguém tenha o auxiliado. Nada nesse sentido. Então, ele agiu sozinho o tempo todo. Eu não quero dar detalhes do que ele falou, porque isso acaba expondo outras pessoas, acaba expondo algumas informações sensíveis da investigação, e também porque eu não quero dar mídia para esse rapaz, que ele não merece. Basicamente, tentando resumir, para não te deixar sem resposta, ele confessou o crime, e ele admitiu que fez todo o planejamento e que agiu sozinho. A gente teve um apoio, eu tive um apoio de uma psicóloga policial, né, da Polícia Civil, para a gente tentar entender tudo isso, né? Eu não quero ter a pretensão aqui de entrar na cabeça do rapaz, assim, do autor. O que os elementos mostram? Mais ou menos, eu vou tentar simplificar para transmitir a ideia para vocês. Qualquer listagem assim, de eventos e tal é uma simplificação, mas eu vou tentar para poder transmitir e não deixar a população sem resposta. Ele era uma pessoa muito isolada e ele tinha essa dificuldade de relacionamento, certo? Mas assim, num nível muito acima do normal. Tem muita gente que é fechada, tem muita gente que tem essa dificuldade de relacionamento, mas ele era mais. E a ponto, vou dar 2 exemplos. A família se reunia para jantar, ele não jantava com a família, ele pegava o prato dele e ia para o quarto. Outro exemplo, ele precisava comprar uma roupa, ele pedia para a mãe dele comprar roupa. Então era num nível muito alto. E aí nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais no mundo dele, se isolando do nosso mundo. E ele entrou num mundo em que ele começou a ter contato com muito material violento, com muitas ideias violentas e com pessoas que pensavam parecido com ele, né? Com pensamentos ruins, sentimentos ruins. E ele começou a alimentar esse ódio dentro dele nos últimos meses, ao ponto dele resolver descarregar tudo isso em alguém, na população em geral. Ele não tinha um ódio contra um grupo específico, sabe? Contra alguém especificamente. Ele criou esse ódio generalizado. E a intenção dele, no primeiro momento, quando ele começou a querer executar todos esses pensamentos, exteriorizar tudo isso, foi contra pessoas que tinham um certo convívio com ele, certo? Na escola e tal. Esse era o objetivo principal dele no início. Ele tentou adquirir arma de fogo de várias formas, em várias oportunidades, e não conseguiu. Como ele não conseguiu, ele achou que ele não daria conta de enfrentar esses rapazes ali com uma arma branca. E isso mostra que então, o ato dele, por si só, o que ele fez já seria covarde, porque foi contra
crianças e contra mulheres ali que não tinham condições de se defender. Mas isso mostra que ele foi ainda mais, né? Foi um ato ainda mais covarde, porque ele não se garantia lá contra aquelas outras pessoas, e ele pensou, não, então eu vou descontar essa minha raiva em pessoas que não têm nada a ver comigo, em pessoas inocentes que nunca fizeram nada para ninguém. Então, o que mostra que é um ato ainda mais covarde do que por si só já seria. Ele tinha consciência de que o que ele fez foi errado, certo? Isso mostra também que o total discernimento que ele tinha. Uma pessoa normal, sabe? Ele planejou, ele sabia que o que ele fazia estava errado, mas ele fez mesmo assim. Ele falou estar arrependido, mas eu não conseguia aferir se era um arrependimento genuíno ou não. Ou se era um arrependimento porque, assim, agora eu sei que eu vou ser responsabilizado pelo que eu fiz. Não, a gente conseguiu apurar, assim, ficou bem demonstrado que ele comprou pela internet, chegou por encomenda, as armas chegaram 5 dias antes do que aconteceu. Chegou na casa dele pelo correio. A família chegou a ver essas armas? Ou ele escondia, ele escondeu? Eles chegaram. Eles não entenderam o motivo, né? Mas eles chegaram a ter contato, sim. Foi cerca de R$400 a arma. É uma faca. É uma faca. Ela tem as especificidades dela, né? Mas é uma faca. A raiva dele era contra qualquer pessoa, certo? Ele atacaria qualquer pessoa em algum momento. E ele deixou bem claro também que foi pela fragilidade das vítimas e do local. Ele trabalhou com várias possibilidades, né? A primeira era um outro alvo, e ele foi mudando conforme as coisas foram acontecendo. A partir do momento que ele comprou a arma e a arma chegou, aí ele definiu. E ele definiu 5 dias antes, 4, 5 dias antes, aí ele escolheu aquele local. Não foi uma data específica por algum motivo, não. Não só a família, como todas as pessoas do seu ciclo, assim, pessoas da escola, do trabalho que a gente ouviu. Ninguém tinha ideia. Ele nunca tinha demonstrado isso. Era uma coisa que ele vinha trabalhando na cabeça dele, em off, né? No isolamento dele. Ele nunca exteriorizou, então ninguém tinha ideia do que poderia acontecer. O próprio planejamento dele já incluía essa ação. Então ele admitiu. Então essa era a intenção dele desde muito antes já. Foram mais de 20 testemunhas e o maior trabalho até nem foi nisso, o maior trabalho foi de análise de dados, né? Mas todas as testemunhas, assim, no mesmo sentido, quietão, tal, na dele, ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia o que se passava na cabeça dele, o que ele fazia, ninguém tinha ideia do que iria acontecer. Não tem intenção não, para mim está bem esclarecido tudo, tanto o que aconteceu, quem foi que fez e por que fez e de que forma fez. Isso está bem esclarecido, não tem a necessidade de outras diligências agora. Uma pessoa normal, ele tinha absoluta consciência do que ele fazia, ele queria fazer e ele tinha autodeterminação, ele sabia exatamente o que fez desde lá do princípio. E isso foi, como eu disse antes, eu tive esse apoio do setor de psicologia da Polícia Civil, e a psicóloga me disse a mesma coisa, pelo pouco que ela pôde avaliar, a mesma situação. O planejamento dele, para mim, deixa muito claro isso, sabe? Todo o planejamento que ele fez. Ele era uma pessoa que sabia o que fazia. Ao que tudo indica, ele não tinha acesso a Deep Web. Eu não descarto essa possibilidade, mas assim, não há nada de concreto que tenha aparecido na investigação nesse sentido. Mas se chegar a investigar esse ponto, talvez, da Deep Web? A gente vai muito profundo na investigação, né? A gente tem um suporte do setor de informática da Polícia Civil, da inteligência da Polícia Civil, né? De outras agências de inteligência, a gente deu muita profundidade. Quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Naquele dia que aconteceu, no mesmo dia, a Polícia Civil autuou ele em flagrante, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele, o Ministério Público deu um parecer favorável à prisão, e o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva dele. Desde aquele dia, então, ele está preso preventivamente. Primeiro, ele estava no hospital, em razão da condição de saúde dele, e aí agora ele foi encaminhado ao presídio. Ele está preso preventivamente na unidade prisional e vai ficar assim até o julgamento dele. Hoje mesmo a gente vai encaminhar um inquérito todo para o Ministério Público, e aí o Ministério Público vai avaliar, e a partir dali daí o MP vai adotar as medidas que couberem ao Ministério Público.